Então, vamos começar a estudar agora como que a gente constrói esses ideais gerados por um número finito de elementos. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar um anel, né? Aqui, um anel. Então, só para lembrar, eu estou pensando em um anel comutativo, tá? Eu não tenho que ficar provando as propriedades dos dois lados. Comutativo. Que a maioria que a gente usa são esses, tá? E Azinho, um elemento de A. Vou chamar aqui, ó, Azinho pertencente a A. O ideal gerado por esse Azinho, né? Vou até colocar assim, ó, que a gente denota em geral, né? Por assim, ó. Tá? Ele é o conjunto do x vezes A, tal que o x pertence ao anel. Esse aqui é o ideal gerado por elemento Azinho. O que acontece? Por exemplo, aqui, né? Que a gente pegar por um elemento só. Ó, por exemplo, quem é vou colocar aqui, ó, 4z. Né? Então a gente viu que isso aqui é um ideal de z. Agora, o 4z, ele é escrito dessa forma aqui, ó. Vou colocar assim, ó, x vezes 4, tal que x é inteiro. São os múltiplos de 4. Então, isso aqui é o ideal gerado pelo 4. Né? Então, os ideais em z, né, são gerados por um elemento. Né? Você consegue. Na verdade, eles podem ser gerados até por mais de um. A gente vai ver que o próprio inteiro, a gente consegue gerar ele por soma de dois ideais. Tá? Agora, só para a gente poder estender, né, que aqui eu coloquei o número finito de elementos. Agora, a primeira coisa para a gente provar, né, eu vou colocar aqui uma proposição antes da gente provar para mais, né, o ideal gerado por mais de um elemento. Se o I e J forem ideais em A, então I mais J é um ideal em A. Só uma coisa, eu não provei que isso aqui é um ideal, né? Deixar como exercício aqui para vocês provarem. Tá? Vou até colocar aqui, exercício. Provar que isso aqui é um ideal. Eu não provei. Ideal em A. Eu chamei de ideal gerado, mas eu não provei que é um ideal. Né? Então, ó, mostrar que o zero está aqui. A diferença de dois elementos daqui estão aqui. E a hora que eu pego um elemento de A e multiplico com um elemento daqui, vai estar aqui. Mas isso aqui é praticamente a mesma coisa que a gente fez para os inteiros lá. Só estou trocando o A pelo... Eu não lembro, deixa eu ver qual foi que a gente fez aqui. Os primeiros que a gente fez. Aqui, por NZ. O mesmo comportamento que tem o N aqui, ó, vai ter o A aqui. Tá, a mesma coisa. Né? Lá nos inteiros a gente pegou o quê? X vezes N. Agora aqui eu vou ter o X vezes A. Então, se eu multiplicar por Y, vai ficar Y vezes X vezes A. Então, é a mesma demonstração. Tá? Mas aqui para a gente, para eu poder estender, né, para a quantidade finita de elementos, eu tenho que poder falar que a soma de ideais é um ideal. Tá? Então, ó, vamos lá. De fato, vou colocar aqui demonstração, porque eu escrevi proposição, né? Então, primeiro, 0 pertence a I. 1 aqui.
e o 0 pertence a J, né, porque eles são ideais. Isso implica que o 0 mais 0, que é o 0, ou melhor, né? Vou colocar o 0 lá de cá. Ó, 0 que é igual a 0 mais 0. Isso aqui pertence, bom, esse 0 pertence a I e o outro pertence a J. Ah, tá. Só vou escrever aqui quem que é o I mais J, né? Onde o I mais J, ele é o conjunto da forma x mais y, tal que o x pertence a I e o y pertence a J. Eu falei quem era, né? Aí aqui é a mesma coisa. Agora vamos para o segundo, ó. Vamos pegar agora dois elementos em mais J, né? Então, seja, eu vou chamar A mais B e C mais D pertencentes a I mais J. Isso significa, né, que o A e o C pertencem a I e o B e o D pertencem a J. Então, a gente tem isso, né? A e C pertencem a I e B e D pertencem a J. Bom, como o I e J são ideais, né? A diferença, né, que ó, A menos C pertence a I, né? Aí como? Vou colocar assim. I e J são ideais em A, a diferença pertence a I, né? E o B menos D pertence a J. Isso implica o quê? Bom, quem que é A mais B? Eu tenho que provar que essa diferença está em I mais J, né? Menos C mais D. Então, isso aqui é A menos C. Só estou rearranjando aqui, né? Mas são todos elementos de A. E A, então, ele é associativo aqui. O A é um grupo abeliano, né? Então, eu posso trocar aqui a soma, né, associar como está, sem problema. B menos D. Bom, isso aqui está em onde? Isso aqui pertence a I, né? Que a gente colocou lá. Isso aqui pertence a J. Então, essa soma aqui pertence a I mais J. E a terceira propriedade, vou ter que pegar lá um elemento, né? Vamos pegar lá A mais B pertencente a I mais J e Czinho, um elemento em A. Então, de novo, o A está em I e o B está em J, né? Logo, A pertence a I e Bzinho pertence a J. Então, bom, como I e J são ideais aqui de A, o que Evandro, acontece? Oi? lá no I, no primeiro que você fez, você colocou. Volta lá rapidinho. Sim. Você colocou ali, ó, na demonstração 0 pertencente a J e 0 pertencente a J. Aí, né? Um E e outro é J. Ah, tá. É um E e outro é É J. porque meu microfone não tava pegando, eu não tava conseguindo falar antes. Ah, Aí não, tive que arrumar. tranquilo. Não, tranquilo. É I e J. Eu tô pegando os dois. Isso. Obrigado, Não, viu? beleza. É bom que já corrigiu aqui. Se vocês perceberem mais alguma coisa. Então, assim, não são difíceis. A gente tem que trabalhar um pouquinho, né? Ó. Aqui então, voltando, né? Se o A pertence a I, o B pertence a J, né? Como eles são ideais, o C vezes A pertence a I e o C vezes B pertence a J. Logo, o que acontece com C vezes A mais B? Bom, isso aqui é distributividade do anel, né? C vezes A mais C vezes B. Esse pertence a I
esse pertence a J, então isso aqui pertence a I mais J, né? Então, dessas três propriedades, a gente conclui que o I mais J é um ideal de A. Então, soma de ideais é ideal. É um ideal de A, tá? Bom, por que eu provei isso agora, né? Porque aí agora a gente pode falar de ideais gerados por dois ou mais elementos, mas uma quantidade finita, né? Então, com isso, eu consigo definir, né, que se eu tenho aqui um anel A, um anel comutativo, né? Então, se eu estou com um anel comutativo, e eu pego aqui, ó, A1, A2, AN aqui, ó, subconjunto de A, vou pegar aqui, ó, isso aqui, um subconjunto de A, então, eu vou definir o ideal gerado por A1, A2, AN, desse formato aqui, ó. Conjunto dos produtos dessa forma aqui, ó. Deixa eu só inverter, ó. Isso aqui vai ser x1 vezes A1 mais x2 vezes A2 mais x2, né? Eu não coloquei o 2. Xn AN, onde esses x1, x2, xn são elementos de A. Que no fundo, isso aqui vai dar igual, né? Se fizer a conta, vai dar igual a soma dos ideais, do ideal gerado pelo A1, mais o ideal gerado pelo A2, mais o ideal gerado pelo AN. Então, bom, como a soma... Opa, desculpa aqui, eu risquei. Queria arrumar uma coisa e risquei outra. Como a soma de ideais, uma soma finita, tem que ficar bem claro que uma soma finita de ideais é um ideal, que o que você prova para 2, você prova para 3, para 4, né? Que você vai somando 2 a 2. Então, esse é um ideal, esse com esse é um ideal. Então, esse ideal somado com A3, ideal, e assim sucessivamente, né? Então, esse aqui, o ideal gerado por esses elementos, no fundo, vai ser essa soma de ideais aqui. Tá? Só para a gente finalizar, vamos pensar aqui em Z. Quem é o ideal gerado, né, pelo 2 e o 3? Vamos colocar assim. Quem é esse ideal aqui? Né? Bom, a gente acabou de ver que o ideal gerado pelo 2 e o 3, isso aqui é igual o ideal gerado pelo 2 mais o ideal gerado pelo 3. Né? Então, aqui, ó, vou gerar todos os pares. E aqui, no fundo, a hora que eu trabalhar com esse somatório aqui, eu vou estar gerando todos os inteiros, né? Mas como que eu faço para mostrar isso, né? Para mostrar que, na verdade, né, que isso aqui, na verdade, é Z. Como que eu faço para mostrar isso aqui, né? Então, eu consigo quebrar Z como essa soma de dois ideais. Bom, um lado é imediato, né? Que o ideal gerado pelo 2 e o ideal gerado pelo 3, né, vírgula, né? Que isso aqui está contido em Z. São subconjuntos. Então, a soma deles tem que estar em Z, né?
Que vão dar soma de elementos de Z. O problema é o contrário. Mas lembra, se a gente for para mostrar que... só voltar aqui, ó, nessa proposição que a gente viu aqui um pouquinho para trás. Ó. Deixa eu achar ela aqui. Isso aqui, ó, o item 4. Ó. Se A possui unidade e se eu, né, a gente provou aqui, né, o A possui unidade e eu mostrar que a unidade está em I, o I é igual a A. No fundo, não precisa, né, mostrar que eu não vou conseguir... O único invertível que tem nos inteiros é o 1, né? O 1 e o menos 1. Mas é comum quando a gente quer mostrar, se estou com o anel com unidade, mostrar que o ideal é igual ao anel, é mostrar que a unidade está nesse anel, está nesse ideal. Tá? Então, a ideia é tentar mostrar que o 1 está aqui. Ó. Né? Ó. Por outro lado, eu posso escrever 1 desse formato aqui, ó, como sendo 2 vezes menos 1 mais... Ó, vou só inverter a ordem aqui para ficar do jeito que eu... Não pode ser assim mesmo. Mais 3 vezes 1. Concordo? Aqui vezes 1. Né? Bom, esse aqui está onde? Está no gerado pelo 2. E esse aqui está no gerado pelo 3. Como ambos são ideais, né, isso aqui pertence ao ideal gerado pelo 2 mais 3. Ou seja, o 1 pertence ao ideal gerado pelo 2 mais o 3. Então, qualquer elemento, se eu pegar aqui P não gosto de usar P, porque P a gente acaba usando para primo, né? Qualquer elemento aqui, ó, de Z, para qualquer Zzinho em Z, eu posso escrever Z vezes 1. Bom, Z vezes 1 pertence ao ideal gerado por 2 por 3. Por quê? Né? O 1 está no ideal. Se o 1 está no ideal, qualquer múltiplo do anel vezes ele está no ideal. Esse aqui é o Z. Tá? Então, a gente conclui que o anel dos inteiros ele pode ser escrito como soma de dois ideais. Na verdade, aqui a gente tem o 2 e o 3, né? Mas dá para deixar de exercício aqui, ó. Se eu tenho aqui, se P e Q são primos entre si, ou seja, se o MDC entre eles é igual a 1, entre P e Q que for 1, então o ideal gerado por P mais o ideal gerado por Q é os inteiros. Isso aqui é só usar o teorema de Bezout, né? Então é bem imediato. Se o MDC entre eles é 1, eu consigo uma combinação com coeficientes inteiros, né? De P e Q que dá 1. E aí acabou. Essa combinação vai estar nessa soma aqui. Tá? Então, esse resultado que eu fiz para 2 e 3, na verdade, ele é bem mais geral, né? Ele vale para quaisquer dois primos entre si. Ok? Bom, aí então, para a gente finalizar hoje, provar um resultado aqui que relaciona ideais com corpos. Tá? Então, eu consigo ainda saber, né, quando que um determinado anel é um corpo só conhecendo os ideais. Tá? Então, se eu tenho aqui A
Bom, eu vou precisar de ser um anel comutativo com identidade, né? Vou colocar aqui, anel comutativo com identidade, né? O ACI, ou com unidade. Então, A é um corpo que, se somente C, os únicos ideais de A são o zero e o próprio A. Se ele só tem só esses ideais. Então, observe que aqui a gente consegue montar exemplos de subanéis que não vão ser ideais, né? Principalmente aqui no corpo fica fácil. Depois eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Por quê? Se eu sei que, por exemplo, R é um corpo, todo subanel de R que for diferente do zero e do A não vai poder ser ideal, né? Que é o que está exatamente dizendo essa proposição. E a demonstração dela ela é bem relativamente simples, né? Então vamos provar aqui a ida. Ó. Suponha, né? Suponha que A é corpo. Bom, né? Então vamos pegar aqui, ó. Seja I um ideal em A. O que a gente tem que mostrar? Que ou I é zero, só o elemento neutro, ou I é A. I é igual a A. Né? Se o I for igual a zero, está provado. Não tem nem o que provar, né? Agora, vamos supor que o I é diferente do ideal nulo. O I é diferente, né, do ideal só zero, então existe um Azinho aqui, ó, pertencente a I, sem o zero. Bom, isso significa que A é invertível, né? Porque pois A é corpo, né? O anel aqui é corpo, significa que todo elemento não nulo é invertível. Aí acabou. Volta lá na proposição, que a gente provou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Se o anel A possui unidade e o I tem algum elemento invertível, então I é igual a A. Deixa eu ver se eu chamo. Então A é invertível, o que implica de resultados anteriores que I é igual a A. Então não tem jeito. Se eu estou num corpo, ou o ideal vai ser só o zero, ou se ele tiver um elemento não nulo, como é corpo, esse elemento é invertível. Se ele é invertível, aí eu construo qualquer elemento de A, né? Você mostra que a unidade está aqui. Agora volta, né? Então, bom, agora a hipótese é aqui os únicos ideais em A são zero e o próprio A. O que a gente quer mostrar? Que, bom, a gente já tem aqui o anel comutativo com identidade, né? Então, devemos provar que se Azinho é um elemento de A que não nulo, então A
é invertível. Tá? Bom, como que a gente faz? Seja o I o ideal gerado por A. Né? Lembrando quem que é esse aqui? Ó? Esse aqui é o x vezes A, tal que o x pertence a A. Bom, como Azinho é diferente do zero, isso implica que o I também é diferente do ideal só com nulo. Né? Por quê? Porque eu tenho um Azinho aqui, diferente do zero. Então, por hipótese, o que acontece? O I é igual a A. Por quê? Os únicos ideais em A são o zero e o A. Se eu peguei um ideal aqui que não é o zero, então ele tem que ser o A. Logo, né? Então se ele é o A, vai existir um X, vou chamar aqui um X0 pertencente a A, tal que o X0 vezes o Azinho é igual à unidade de A. Por quê? Se o I é igual a A, todos os elementos de A se escrevem nesse formato. É um elemento de A vezes o Azinho. Em particular, a unidade se escreve nesse formato. Isso implica que A é invertível. Então, ó, aqui é bem interessante. A gente consegue encontrar exemplos de subanéis que não vão ser ideais. Se você pegar num corpo, qualquer subanel, por exemplo, lá tem R, Q raiz de 2. É um subanel, mas não vai ser um ideal. Né? Tá? Então, a gente tem esses, né, exemplos que... aqui a gente já consegue buscar exemplos que são subanéis e não são ideais. Né? Tem outros, mas esses aqui são os mais fáceis. Ok? Então, só finalizando aqui, essa propriedade, então, um conjunto ele vai ser um corpo, sem somente ser os únicos ideais que a gente fala que são os triviais, né? O nulo e o próprio anel.